Bem-vindos ao canal do Frederico Ciongoli. Bom pessoal, estou aqui hoje para contar mais um caso prático de constelação familiar, tá? Então antes de mais nada, dia 11 de maio e 18 de maio a gente vai ter vivência de constelação aqui em São Paulo no meu espaço, tá? Estou deixando aqui o link para inscrição, tem vaga para assistir, para constelar mais para o final de maio, tá? Bom, vamos lá. O caso é o seguinte, pessoal. Recebi um casal, pai e mãe aqui numa constelação, e eles trouxeram uma questão do seu filho, né, de 9 anos de idade, dizendo o seguinte: bom, nosso filho sofre bullying de uma forma recorrente, tá? E os bullying são um tanto agressivos, às vezes até fisicamente, às vezes emocionalmente só, né? Mas muito também vai na questão física. Então eles mudaram 3 vezes de escola, mudaram o filho 3 vezes de escola e aquilo se repetia sempre, tá? Então, ou seja, o cenário não era o problema, né? Então eles começaram a perceber que tinha alguma questão aí com o filho, né? Por que ele atraía tanto bullying? Bom, abrimos a constelação e o que aconteceu? Então eu coloquei o filho de 9 anos e os agressores, tá? Que é isso. Então, o que aconteceu ali que é interessante na dinâmica? A vítima, né, o filho de 9 anos, olhava além dos agressores. Ele não olhava nos olhos dos agressores, ele olhava além. Então, por intuição, eu coloquei o pai do filho, óbvio, atrás dos agressores. Então, nesse momento, o filho olha para o pai, olha nos olhos do pai e começa a tremer de medo. Então, ali, o que eu fiz? Eu fiz um movimento muito tradicional, muito clássico da constelação, que é desidentificar uma situação. Então, eu coloquei os agressores em frente ao pai, né? Eles encarando o pai. E aí os agressores olharam para o pai, colocaram a mão no ombro dele e concordaram com algo, né? Eles estavam cúmplices, vamos dizer assim, né? Eles se abraçaram até, né? Assim, você está em casa, eu conheço você, né? Os agressores olhando para o pai. E aí eu dei uma frase para os agressores. Eu falei: olha para o pai da vítima e eu vou dar uma frase para vocês. Então os agressores olharam para o pai e disseram: nós agredimos o seu filho por você. Se você não tem coragem de bater no seu filho, nós batemos por você. Nossa, nesse momento que o agressor, o representante dos agressores disseram essa frase, o pai ajoelhou e chorou copiosamente. Mas ele não conseguiu ficar nem em pé de tanta emoção. Ou seja, ali comprovou que os agressores foram tomados a serviço, é o que é essa frase que a gente usa na constelação, para expressar um sentimento que o pai não conseguia. Isso acontece, gente. Por incrível que pareça, acontece. Então os agressores do bullying, né, os agressores batiam no filho pelo pai. Você fala: nossa, que loucura, quem não conhece constelação, mas é assim que funciona. E a gente comprova isso numa constelação ali, que você sente na pele aquela dinâmica, tá? Então o agressor, vamos dizer assim, o oculto do bullying era o pai. Então aqui, gente, fica o convite, tá? Para as famílias que têm esse problema, claro que são inúmeras, que vê o seu filho envolvido no bullying, que aliás, qual que é a atitude dos pais quando estão se deparando com essa questão? Ou medicar o filho, ou levar o filho numa terapia. Ou seja, isso nunca será solucionado, porque o bullying, pessoal, na maioria dos casos, tá? Eu tenho inúmeros exemplos, se eu falar de todos os exemplos aqui a gente vai ficar até amanhã. Na grande maioria dos casos, o bullying é uma denúncia de uma disfunção familiar, principalmente ligado aos pais, tá? Então os agressores num nível superior, nada mais é que eles denunciam através da agressão, eles estão chacoalhando o sistema
dizendo, ó, na sua casa tem alguma coisa errada, por isso que eu vou dar um tapinha em você. E é claro que aqui, pessoal, não estou fazendo uma apologia à agressão. Esses agressores devem responder pelos seus atos, claro, tá? Mas se a gente, pessoal, quiser ir além de se sentir vítima, meu filho, a gente tem que olhar além do agressor. Que é isso, fazendo um trabalho de constelação, a gente consegue entender as dinâmicas ocultas disso. E quando uma família toma essa responsabilidade para si, bom, eu, pai, tenho esse instinto agressivo. Foi o que o pai aqui sentado também ficou profundamente emocionado, ele concordou com aquilo na hora, porque era oculto para ele mesmo. Isso que é interessante. Aquilo estava oculto para ele mesmo. É difícil você ver algo tão agressivo contra o seu filho. Então ele realmente também, o corpo dele se relaxou profundamente, dizendo, eu sinto isso, eu sentia isso, só que eu não sabia interpretar. Eu sentia sim uma certa agressão em relação ao meu filho, que eu achava que era um pensamento bobo, sei lá, alguma coisa. E na verdade não, era real. Ele tinha vontade mesmo de bater muito no filho. Só como ele reprimia, tudo que você reprime não desaparece, pessoal. Então às vezes aquilo que você reprime, alguém no mundo lá fora captura o que você reprimiu, esse sentimento, e atua por você. É incrível. Então, aqui fica esse convite para os pais olharem para o bullying como algo para ser tratado na família no geral. Colocar o filho numa terapia, quando um pai coloca um filho de 0 a 12 anos, numa terapia, o pai realmente não quer, os pais não querem se ver, então eles colocam o filho na terapia. E geralmente não adianta, gente, porque isso já é freudiano, pessoal. Do 0 ao 7, principalmente, o filho é a extensão dos pais. Tudo que o filho faz no mundo lá fora, ele é uma extensão dos sentimentos dos pais. Isso Freud já provou lá atrás. Mas isso se estende um pouco mais. Você vê até a adolescência, um pouco antes da adolescência, ainda o filho é a extensão. Então aqui fica o convite para os pais olharem para si mesmo, né? Então se meu filho está sofrendo bullying, ele tem menos de 12, 13 anos, até 13 anos, pô, eu vou fazer uma terapia. Eu, pai, mãe, vamos olhar, ou vamos olhar todos juntos. Então isso aqui é muito interessante como a gente pode se enganar. Hoje, como a sociedade se engana, principalmente uma sociedade onde tem uma matrix medicamentosa, vamos dizer, a matrix do medicamento, né? Então tem um problema aqui, vamos acertar isso com medicação. Então, e sempre a gente recai naquela máxima que eu vou fazer tudo para não me enxergar, né? Então eu uso meu filho inconscientemente, ou, né? Eu coloco ele na terapia porque isso evita de eu ter que confrontar com os meus próprios demônios. Um abraço.